Olá, primeiros anos! Vamos aí para mais uma semana da matéria de práticas experimentais. O experimento dessa semana é um experimento bem contextualizado e diferente. Ele se relaciona com a matemática e com a física, né? E vai falar aí de um cara que viveu lá antes de Cristo, bem na antiguidade, chamado Arquimedes. Ele foi matemático, foi físico, teve muitas contribuições, apesar da sua época, bem lá atrás que ele viveu. E a gente vai falar de um dos princípios dele, de uma das suas descobertas, que por sinal foi ao acaso. E para contextualizar esse princípio, essa descoberta desse matemático grego, a gente vai construir uma balança de garrafa PET, né? As garrafas PET podem ser reutilizadas, podem ser recicladas e tudo mais. Acredito que todo mundo tenha em casa, então nós vamos estar utilizando garrafa PET para montar uma balança aí. Eu vou orientar vocês e a gente vai ver como que era aí, o que era o princípio de Arquimedes e o que ele fala pra gente. Mas para isso eu vou contar a história do Arquimedes para vocês. A gente tem aqui os materiais que vocês vão ter que utilizar, né? A gente vai precisar de 3 garrafas, sendo uma maior. Eu vou gravar um outro vídeo só por conta do experimento, esse eu vou passar a matéria da aula. A gente precisa de 3 garrafas, sendo uma maior e 2 menores. E papel, né? Papel, fita adesiva, tesoura, esses materiais aí. Mas depois eu vou fazer o experimento com vocês. Vamos contar a história do Arquimedes. Arquimedes, então, como eu falei, foi um físico matemático e inventor grego, né? Ele inventou até a alavanca. Ele é estudado em física também. Ele é nascido na região onde hoje é a Itália, né, numa cidade que se chamava Siracusa, hoje corresponde à Itália, e na época pertencia à Magna Grécia. Ele viveu entre 287 e 212, esses anos aí antes de Cristo. Diz a lenda que há 2.200 anos atrás, Arquimedes foi procurado por um rei que havia mandado um ferreiro fazer uma coroa, utilizando para ele, né? O rei tinha mandado um ferreiro fazer uma coroa, utilizando uma barra de ouro. Só que o rei, gente, ficou desconfiado que o ferreiro tivesse roubado, né? O cara que foi construir a coroa, o rei ficou desconfiado que ele tivesse roubado parte do seu ouro, destinado, que era para fazer a coroa. E aí esse rei procurou Arquimedes, que era muito inteligente, ele era matemático e tudo mais na época, para tentar solucionar o problema, comparando as características da coroa pronta e de uma barra de ouro. Então, o rei ficou desconfiado que o rapaz aí, o ferreiro, teria roubado parte do seu ouro, né, para fazer a coroa. Ele achou que tinha colocado menos ouro na coroa. Então, vamos ver o que aconteceu. Aí, diz a lenda, vejam bem, que Arquimedes pediu... Diz a lenda que Arquimedes pediu ao rei um tempo para pensar, para tentar solucionar o problema. Como que ele ia comparar a coroa pronta com a barra de ouro? No entanto, gente, a solução para esse problema veio a acaso, surgiu espontaneamente. Olha para vocês verem, Arquimedes estava tomando banho numa banheira, numa bacia, né? Antigamente o povo tomava banho naquelas bacionas grandonas. E ele teve uma grande ideia. Ele percebeu que o nível da água aumentava quando ele entrava na banheira, né? Aumentava o nível da água e às vezes até jorrava a água para fora, igual tá na figura aí. E aí o Arquimedes vai descobrir e vai elaborar um experimento aí para comparar se a coroa tem a quantidade de ouro que o rei mandou ou não, ou se o ferreiro tinha roubado. Quando ele descobre, ele grita Eureka, que significa descobrir, igual tá no desenho aí. Arquimedes, conforme diz a lenda, ele se empolgou tanto com a ideia que ele teve, que ele vai fazer o experimento, que ele saiu correndo peladão da banheira, gritando Eureka, que em grego significa descobrir. Então, ele estava lá tomando banho, né? E aí, ele viu, quando ele entrava na banheira, deslocava a quantidade de água.
E aí ele teve essa ideia, né, desenho da coroa, interrogação aí, e saiu todo eufórico, desse jeito que vocês estão vendo aí. Vamos ver como que consiste aí, ele foi logo para preparar o experimento. O que o Arquimedes vai fazer? Para testar a hipótese da ideia que ele teve, ele fez um experimento que ele mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia, presas a um fio, para comparar o deslocamento da água, porque de acordo com a ideia de Arquimedes, se a coroa e a barra de ouro tivessem a mesma quantidade de ouro, né? Se o ferreiro tivesse utilizado todo o ouro que o rei deu para fazer a coroa, tanto a coroa quanto a barra de ouro, elas tinham que deslocar a mesma quantidade de água, né? Até porque está relacionada à densidade, né? Tem essa questão também de que se uma fosse mais densa, afundava, né? E aí ele arrumou lá, prendeu a coroa e a barra de ouro num fio e colocou lá dentro da bacia. Vamos ver o que aconteceu. Para a infelicidade do ferreiro, que havia roubado o ouro, no experimento de Arquimedes, a barra de ouro afundou e deslocou maior quantidade de água, comprovando que se havia menos ouro na coroa. Aí igual tem a imagem aí, olha para vocês verem. A barra de ouro estava mais densa, né? E ela afundou mais que a coroa. A coroa tinha que afundar, né? Se tivesse a mesma quantidade de ouro, elas tinham que deslocar a mesma quantidade de água, porque igual quando ele entrou na banheira para tomar banho. Quando a gente entra, por exemplo, numa piscina, na bacia de água, né, o nível da água aumenta, né, e jorra aquela água, aumenta o nível da água. E aí, então, a coroa aí, ó, não deslocou a mesma quantidade. A barra de ouro, ela aumentou muito mais o nível da água aí do que a coroa, né? A coroa deslocou a menor quantidade de água, igual tá na figura. Dessa forma, foi descoberto o que hoje a gente chama, na matemática, de princípio de Arquimedes, que contribuiu para o desenvolvimento da ciência na época, nos conhecimentos da matemática, física e da química também. E aí, gente, qual que é a definição? O rei, né? Então o Arquimedes saiu lá, eufórico, peladão, fez o experimento e contou pro rei, né? E aí o ferreiro se lascou, né? Porque ele havia roubado parte do ouro do rei e colocado menos ouro na coroa. Mas e a definição científica do princípio de Arquimedes? O que quer dizer? Quer dizer, assim, que todo corpo mergulhado em um líquido, como na água, sofre a ação de uma força que o empurra para cima. Essa força é chamada força de empuxo, né? Então, quando a gente entra numa bacia com água, qualquer objeto que a gente coloca dentro d'água, ele vai deslocar uma quantidade de água, porque tem uma força que o empurra para cima. Essa força é chamada força de empuxo. O princípio de Arquimedes diz que em um corpo flutuante, em repouso, somente duas forças atuam sobre ele, que é a força-peso, que vocês já viram, né? Lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, é a força-peso, onde m é massa e g é a aceleração da gravidade, e a outra força que o Arquimedes descobriu, que é a força de empuxo, né? E aí tem a fórmula dela, que é da fórmula de empuxo, da força de empuxo. O que é a força de empuxo? É a densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. De acordo com o princípio de Arquimedes, o que ele concluiu? Utilizando essa fórmula, esse cálculo, depois de toda essa história, né, ele descobriu que a gente tem, do mesmo jeito que a força peso desloca o corpo para baixo, tem uma outra força que desloca o corpo só que para cima. E aí ele concluiu que a massa do corpo, né, a massa do objeto que está ali dentro da água, dentro do fluido, dentro da bacia, é igual à quantidade de líquidos deslocada. Ou seja, o que quer dizer com isso que ele descobriu? Que a quantidade de água que desloca, por exemplo, quando o Arquimedes entrou dentro da banheira, a quantidade da água que desloca é o equivalente à massa dele, né? É equivalente ao peso do corpo aí. O que acontece, então? Todo objeto, quando ele é colocado dentro de uma bacia aí com água, ele vai deslocar uma quantidade de água. Essa quantidade de água que sobe, o nível, essa quantidade de água deslocada, se refere à massa do objeto, é igual à massa
do objeto que está mergulhado ali dentro. Foi por isso que ele teve a ideia quando ele estava tomando banho, que a quantidade de água que jorrou para cima equivalia à massa dele. Da mesma forma com o experimento da coroa. A quantidade de água que a coroa deslocou, que a barra de ouro deslocou, corresponde à massa dela. E aí, como a força de empuxo corresponde ao peso do fluido deslocado, podemos dizer que o módulo de empuxo é igual ao módulo do peso, né? Então, na física, a gente vê dessa forma, que a força de empuxo, o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. E aí, de acordo com a fórmula, é a força de empuxo, P é o peso, M é a massa e G é a aceleração da gravidade. E aí, substituindo, a gente tem a seguinte equação, que é E igual a D, que é densidade, vezes o V de volume, e G é da gravidade. E aí, gente, para que a balança funcione, nós vamos fazer um experimento aí que a gente vai comparar a quantidade de água deslocada, né? Quando a balança está vazia, nossa balança que vai ser de garrafa PET, a gente vai utilizar as garrafas PETs, a água, vai utilizar um pacote de 1 quilo aí de algum alimento, de alguma coisa para a gente ter referência, e a gente vai calcular o peso, vai confirmar o princípio de Arquimedes através dessa balança, através do nível da água, a quantidade de água deslocada. Por isso a gente vai usar um pacotinho de 1 quilo aí, depois de construir a balança para a gente testar. Dessa forma, a gente vai também graduar a balança de 0 a 10, porque aí se você quiser pesar alguma coisa que tenha menos de 1 quilo, né, a graduação da nossa balança ela vai de 0 a 1 quilo, que a gente vai utilizar a régua para graduar e tudo mais. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. É bem interessante esse experimento. Mas vamos falar só um pouquinho mais sobre a força de empuxo. A força de empuxo, em física, ela é uma força vertical, né? Força vertical é a direção da força, né? A direção. A gente tem forças que atuam na horizontal e tem as forças verticais. O peso é um exemplo de força vertical, que é o peso é o que nos empurra para baixo, né? Nós já vimos lá na lei da gravitação universal. Mas aí, em física, o empuxo é considerado uma força aerodinâmica e quando uma certa quantidade de massa é expelida ou acelerada em uma direção, a terceira lei de Newton prevê o surgimento de uma força de reação na mesma direção, quer dizer, uma força vertical com sentido oposto. Então, o peso e o empuxo são duas forças verticais. A diferença é o que, conforme as leis de Newton falam, tanto o empuxo, a força de empuxo quanto a força peso, elas têm a mesma direção, elas são verticais, mas elas atuam em sentido oposto. Enquanto o peso puxa o objeto para baixo, igual na imagem aí, o empuxo é uma força que atua no sentido contrário, então ela puxa o objeto para cima, né? São duas forças atuando em sentido contrário, duas forças verticais, mas que o peso atua para baixo, puxa para baixo, o empuxo puxa para cima, por isso que deslocou a quantidade de água lá quando o objeto é mergulhado. Só para recordar, como tá falando aí, a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que tá falando aí, ó, que quando uma certa quantidade de massa é expelida ou acelerada, né? Porque força é massa vezes aceleração. O empuxo, ele representa a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo. Fluido, nesse caso, é um líquido, como, por exemplo, a água, né? Então, é a força resultante, a força exercida aí da água sobre o corpo. Como tem sentido oposto à força-peso, causa o efeito de leveza. Quando a gente entra na piscina, por exemplo, às vezes a gente sente esse efeito aí de se sentir mais leve. É porque ao mesmo tempo que o peso está empurrando a gente para baixo, o empuxo, que é a outra força, empurra para cima. E isso é com qualquer objeto, com qualquer corpo. E aí tem o passo a passo que vocês vão fazer. Eu vou gravar o vídeo agora, né? A gente vai ter que cortar o gargalo da garrafa grande, né? É recomendado que se utilize talvez uma garrafa de 2 litros e 2 garrafas menores, ou para quem tem aquelas garrafas de Coca-Cola maior, dá para usar ela como base, e as garrafas de 2 litros ou de 1 litro menor para formar o êmbolo. Eu vou fazer o vídeo para vocês e aqui também vai ter o passo a passo para quem quiser olhar por aqui. Vai ser bem interessante, tá?
Esse é o princípio de Arquimedes. Qualquer dúvida que vocês tiverem da parte teórica, vocês podem falar comigo. Aqui tem um exemplo de como que vai ficar a graduação da balança. Apesar da gente medir com a régua, utilizar a régua e medir 10 centímetros, a gente vai colocar de 100 em 100, que cada centímetro ali vai equivaler a 100 gramas, mais ou menos, para a gente medir, né? Lembrando que o nosso ponto de referência ali vai ser o deslocamento da água, para a gente calcular e ver a massa, né, do objeto aí que está sendo medido, que a gente vai estar colocando em cima do êmbolo, que vai ser feito com as garrafas menores. Fiquem com Deus, já vou postar o vídeo. Grande abraço a todos.